Olá, estamos começando mais um EduCast, o nosso podcast que traz ciência, tecnologia e inovação para você. Hoje a nossa convidada é super especial, doutora Adele Benzenken. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, com doutorado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Ela é servidora pública estadual há mais de 40 anos. Foi responsável pela instalação do primeiro ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis aqui no estado do Amazonas. Ela participou ali do processo transitório, da descoberta do HIV em si. Ela foi diretora da Fundação de Dermatologia Tropical do Alfredo da Mata e do Programa das Nações Unidas pelo HIV/AIDS. Ocupou durante 5 anos o cargo de diretora do Departamento de IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Durante sua gestão, foi responsável por tornar o teste rápido de sífilis uma política pública nacional e conseguiu incorporar novas políticas de prevenção ao HIV com a profilaxia, a pré-exposição, que é conhecida como a PrEP. Em sua trajetória, foi vice-presidente do Comitê de Especialistas da Organização Mundial da Saúde, é membro do Comitê de Certificação de Eliminação da Sífilis e também faz parte da Organização Pan-Americana de Saúde, é diretora regional da União Internacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e atual membro da Diretoria Internacional de Pesquisa para Doenças Sexualmente Transmissíveis também. Ela trabalha hoje também na Fundação Healthcare AIDS, é diretora da ILMD Fiocruz Amazônia e eleita para o quadriênio 2021 e 2025. Seu currículo tem como marca registrada o olhar sobre as pessoas e as políticas públicas de saúde, que possam promover melhoria da qualidade de vida, sobretudo das populações mais vulneráveis, como indígenas, ribeirinhos, profissionais do sexo, homens e mulheres trans. Doutora Adele, é um grande prazer recebê-la hoje aqui, é uma grata satisfação hoje tê-la conosco. Obrigada pela acolhida. A doutora Adele, no decorrer de toda a trajetória dela dentro da ciência, dentro da pesquisa, é muito marcada pela luta, né, a questão da prevenção contra o HIV, a questão da política pública. E na semana passada a senhora esteve em Chicago em uma conferência a respeito de ISTs e HIV como um todo. A senhora pode estar contando para a gente como é que foi? A minha carreira profissional ela inicia com as infecções sexualmente transmissíveis antes do aparecimento do HIV. Sim. O HIV ele chega a Manaus, como eu costumo dizer, via aérea, em 1986. Na época, nós já tínhamos estruturado um ambulatório que foi o primeiro de atendimento às infecções sexualmente transmissíveis no Alfredo da Mata. E logo o HIV se incorporou às atividades do Alfredo da Mata. E aí o foco maior sempre foi com populações vulnerabilizadas, principalmente mulheres, sejam elas mulheres trans, mas aqui, principalmente, nós tivemos um trabalho pioneiro com as profissionais do sexo. Dentro das casas de programas e também nas ruas, principalmente na área do porto da cidade de Manaus. Que é uma área esquecida, né? É uma área esquecida. E assim, nós somos reconhecidamente uma das pessoas sênior, eu diria, com relação às IST. Para esse último Congresso Mundial, onde as duas sociedades internacionais da qual eu pertenço, elas organizam a cada 2 anos esse congresso internacional, global, e eu tive a honra de estar como uma das pessoas que ajudou na elaboração do programa científico desse congresso. Assim, resumidamente, algumas novidades foram debatidas lá e que eu acho que vale a pena anunciar. Sim. Hoje se fala muito em vacinação. Sim. E por que não incluir a questão da vacinação às ISTs? Então, teve algumas apresentações promissoras,
principalmente, uma das perguntas que nós fizemos a um dos expositores que estavam falando sobre as vacinas contra as IST, qual delas sairia primeiro? Porque na nossa cabeça provavelmente seria a de herpes, né? Sim, que é por um sim. vírus. Mas não, eles acham que a que vai sair primeiro é para a gonorreia. E Olha, é a que mais maravilha. importante, visto que a gonorreia hoje é um problema de saúde pública, porque quase todos os antibióticos que temos disponíveis, essa bactéria ela é resistente. Então, se sair, né, vai ser ótimo. Outro tema muito debatido e polêmico foi a Doxy-PrEP. O que seria isso? É a utilização de um antibiótico chamado doxiciclina, que pode ser usada como PrEP, né? Ou seja, antes da atividade sexual de risco, ou como PEP, que é depois da relação sexual de risco. Por que isso é polêmico? Pelo temor da resistência antimicrobiana ao antibiótico. Sim. Então, esse também foi um tema muito importante e se tem caminhado. Tem vários estudos demonstrando, mas ainda não é política pública em nenhum país. Sim. Então, ainda nós estamos falando no campo da pesquisa, no campo da discussão e buscando mais evidências científicas para poder ser uma medida sem nenhum tipo de risco de aumentar a resistência bacteriana. Assim, é sempre bom falar de IST, e eu vejo muito claramente essa mudança num contexto de saúde sexual. Sim. Porque aí você consegue colocar as IST junto com outras medidas de prevenção e discute saúde sexual como um todo. Como abordar as pessoas mais vulnerabilizadas. Isso é um grande desafio para os profissionais de saúde. Sim. Como ter acesso a essa população. Então, se você vai com um discurso somente de IST ou de HIV... Muito científico. Ele torna... Mas não é só isso. Esses dois temas, eles têm em si uma carga de estigma e discriminação. Então, se nós formos através de saúde sexual, que é muito mais abrangente, o tema ele fica implícito, Sim. mas sem ter esse rótulo de forma mais leve. Exatamente. E automaticamente vai ser bem recebido por aquela pessoa que é alvo dentro da conversa. Porque você tem acompanhado, né? Foi com grande pesar, por exemplo, que nós, há uns meses atrás, vimos o governo de Uganda tornar a homossexualidade um crime. Um crime, sim. Então, assim, já não bastavam os países que tinham já essas regras. Então, novos países que você pensava que teriam uma outra avançada e tinha uma outra abertura, não. Continuam tendo esses pensamentos retrógrados. E nós sabemos que quanto mais se criminaliza, pior fica a questão da epidemia. Sim. E hoje a nossa grande preocupação é a epidemia de sífilis, para além do HIV. Então, a sífilis hoje ela tem uma repercussão sobre a saúde, principalmente dos bebês, né, que pela transmissão vertical eles podem até ir a óbito, ter malformações e etc. E ela é negligenciada. Então, os países não levam a sério. Então, nós levamos essa proposta recentemente para a Organização Pan-Americana de Saúde, porque a América Latina é a região do mundo que vem sendo muito atingida por essa epidemia de sífilis. E nós vamos fazer uma discussão grande, já temos agendado em Cuba, porque Cuba foi o primeiro país que nós certificamos como país que eliminou a transmissão vertical do HIV e da sífilis. E da sífilis também. Olha que maravilha. Então, nós vamos fazer lá uma reunião de todos os representantes de todos os países da América Latina e do Caribe
para discutir sífilis. Estratégias que foram, de fato, assertivas. E como você citou no começo, né, o grande passo para o enfrentamento da sífilis é a testagem rápida, que nós tivemos assim, a alegria de poder participar na adoção dessa medida como política pública no Brasil. Né? Porque foi através de pesquisa. Foi um longo processo, foram mais de 10 anos de pesquisas e de publicações para chegar até o ministro da Saúde, à época que era o ministro Padilha, e expor a ele a situação. A gravidade, mas também os resultados super positivos de todas as validações que fizemos com os testes rápidos existentes. Né? Foi um trabalho que muito nos deu uma satisfação por começarmos desde a validação de laboratório, né, em laboratório, com amostras que estavam guardadas em laboratórios, depois tentar isso com profissionais mais especializados, depois ir para campo. Por exemplo, nós testamos esses testes rápidos de sífilis em populações de alta prevalência, como as profissionais do sexo, de baixa prevalência, como eram as gestantes do Alto Solimões. E depois, finalmente, implementando o teste rápido num sistema de saúde que foi a CESAI, através da qual nós conseguimos realizar e mais de 46 mil indígenas no Amazonas foram testados para sífilis e HIV. Então, mostrando que era possível, sim, ser incorporado dentro do sistema de saúde, não só no sistema de saúde para os municípios, mas também para o sistema de saúde paralelo dos indígenas, né, que tem um programa diferenciado através da CESAI. Então, esse trabalho fez essa incorporação. Eu acho que eu estou mudando de assunto de uma coisa para outra. Eu estou amando. Voltando para o Congresso, voltando para Chicago, apesar do retorno de Chicago ter sido horrível, eu fiquei 24 horas dentro do aeroporto. Mas, assim, eu acho que nós estamos, como eu disse, indo para um outro cenário de saúde sexual. Essa organização para a qual eu presto serviços também, a AIDS Healthcare Foundation, tem um modelo muito interessante. Voltando às origens. Criar ambulatórios com modelos específicos para atendimento das ISTs e fazer a testagem do HIV. De fato. Isso é necessário. Porque, a partir do momento que se descentralizou para a atenção básica, as IST, houve um desperdício de esforços e as IST não foram mais priorizadas pelos programas. Sim. Apesar de que hoje, assim, na triagem, basicamente, a gente testa ali, né, tanto para HIV quanto para sífilis. Eu vejo, assim, público de fora, né, como se fosse paciente, que a gente acaba entrando no processo de triagem, né? Você vai numa consulta médica para diagnóstico de qualquer outra doença, mas o médico solicita ali HIV, sífilis, para, de fato, ter ali, né? Isso deveria acontecer de forma rotineira, mas muitas vezes, até porque eles não abordam essa questão, ou não tenham habilidade e não têm habilidade de abordar. Eu me lembro, no início da epidemia do HIV, eu recebia telefonemas de colegas que diziam: Adélia, eu não consigo oferecer o teste do HIV, eu vou te encaminhar a paciente para ir para te fazer isso. Então, assim, é uma abordagem, às vezes, difícil para alguns. Principalmente, eu vou lhe dizer, para o público leigo, né? Por exemplo, eu trabalho dentro do laboratório. Então, muitas das vezes, a gente recebe um paciente ali e ele já chega com o estigma. Acho que essa é a palavra, não tem como te descrever de outra forma. Não sei por que foi solicitado esse exame. Entendeu? Não estou entendendo o porquê disso. Estou fazendo porque o médico solicitou. Mas não é abordado de forma clara para o paciente entender a importância dele estar realizando aquilo. Assim, eu acho que a gente está engatinhando para futuramente a gente ter conversas
de forma clara e aberta com a população. Olha, existe dessa forma, tem tratamento, você não precisa ter Agora medo. podemos fazer isso novamente, né? Essa forma clara de falar. Sim. Porque no governo passado havia não diria esquecimento, mas colocando o problema embaixo do tapete. Sim. Então, você sabe que o próprio programa de IST, HIV e hepatites virais foi retirado o nome AIDS do programa e nome HIV. E os técnicos ficaram um pouco tolhidos em ter, por exemplo, a logo do Ministério da Saúde em campanhas que quase não aconteceram. Sim. Ou ter mesmo algum tipo de associação com alguma ONG ou mesmo algum grupo LGBTQIA+. Então, essa foi uma normatização do antigo governo, que eu acho que agora está sendo retomado. Sim, assim, a eu acho ciência que voltou, né? a ciência voltou, a abertura agora ela é Maior. diferente. Eu acho que ficou muito claro para todos e muito simbólico na posse do presidente Lula o fato dele ter sido acompanhado pelas pessoas que ele foi acompanhado subindo a rampa do palácio, né? Sim. Demonstra o compromisso que ele tem com essa população, né? E principalmente com o Amazonas, Sim. que ainda não saiu de pauta. Ele esteve aqui, ele esteve aqui, né? Teve em Parintins, sim. foi. Doutora, no decorrer desses últimos 40 anos do cenário do HIV, da descoberta em si do HIV, a senhora falou a questão agora em Chicago, dos avanços, do que possivelmente pode estar acontecendo, mas em relação ao HIV em si, o que a senhora pode estar falando em relação aos avanços? Na verdade, respirei fundo. Respirou fundo. Respirei fundo porque eu me lembrei do Betinho, é o irmão do Enfio, que ele tinha um texto que chamava O Dia da Cura. Até me emociono falar isso. E aí é muito interessante porque nós, profissionais, colocamos muita esperança, mas muita esperança na vacina. Sim. E aí, de repente, você vê os estudos sendo interrompidos porque não aconteceram, porque os resultados não foram adequados, e as pessoas continuam morrendo de AIDS no Brasil. Nós ainda não chegamos no fim da epidemia do HIV, como muita gente acha que chegou. Avanços houveram, mas não avanços para caminharmos para uma eliminação, porque a eliminação de uma infecção ela só se dá com vacina. Sim. O que se faz hoje, e é importante citar, dentro da questão da prevenção combinada, você teve muitos avanços. A PrEP, o autoteste, a questão da PEP, você ter mecanismos suficientes no tratamento para que as pessoas fiquem indetectáveis e não transmitam o HIV. Nós tivemos assim, a honra de termos instituído no Brasil o dolutegravir, que é um medicamento de primeira linha no mundo inteiro. Durante esse período que estivemos no Ministério da Saúde, foi uma das primeiras medidas que nós tomamos, foi de incorporar o dolutegravir como o primeiro medicamento de primeira linha. No entanto, hoje de manhã eu estava lendo uma tese de mestrado que está demonstrando que, mesmo assim, no Brasil, as mulheres têm menos acesso ao dolutegravir do que os homens. Nossa! Tem uma historinha nisso que explica essa questão. Quando nós instituímos o dolutegravir como primeira linha, e por que o dolutegravir? Porque o efavirense, que era a medicação de primeira linha, ele leva cerca de 6 a 8 meses para que a carga viral comece a baixar. Sim. O dolutegravir, a pessoa toma
com menos de 3 meses, a carga viral já está indetectável. Indetectável? Exatamente. Olha que maravilha. Com menos efeito colateral e não tem resistência, porque o efavirense, os estudos demonstram que ele já estava começando a ter resistência. Começavam a resistência ao efavirense. Então, era a droga do momento. Instituído o tratamento, um ano depois, acho que se a minha memória não falha, teve uma ocorrência de defeito de tubo neural em crianças cujas mães tomaram dolutegravir. Isso na África. E isso impactou no Brasil. Nós tivemos que resgatar todas as mulheres gestantes, suspendemos por um tempo a medicação para mulheres com potencial de engravidarem, recomendamos o uso de DIU para as mulheres que estavam em tratamento de dolutegravir. Então, houve todo um contexto que a gente não conseguiu, até o momento, e essa dissertação de mestrado demonstra isso, que os profissionais de saúde continuam com temor de passar a dolutegravir para as mulheres. Sim. Né? E aí, continuam usando efavirense, e o efavirense tem mais efeito colateral, automaticamente o abandono de tratamento aumenta quando tem esse efeito colateral. Aí a gente não tem um sucesso na terapêutica, né? Exatamente. Então, os avanços foram muitos, mas a vacina mesmo ainda não chegou. É um grande sonho, né? É um grande sonho. Eu espero ainda estar viva para ver uma vacina que seja eficaz para o HIV. E quem sabe até para gonorreia, sífilis, herpes e tudo mais, né? Eu acho que a vacina é sempre a solução. Sim. Covid mostrou isso. E eu ia lhe perguntar agora, se a senhora percebeu o impacto, com certeza, né? Mas ainda deve ser relatado cientificamente, no processo de tratamento, no avanço em si científico, testagem com a nossa pandemia. Eu sei que a gente teve muitas doenças nossas que, devido à nossa situação, né, de permanecer em casa, ter todo ali um sistema voltado para a Covid, a gente acabou não diagnosticando, como é o caso da tuberculose, né? Hoje a gente está tendo uma ascensão de casos. O que a senhora vê em relação... O HIV também. O HIV também. Inclusive, nós escrevemos um artigo mostrando esse impacto global. Não foi só no Brasil, mas também em vários países. Porque o que aconteceu? Com a Covid, foram 2 anos que as pessoas não foram testadas. Sim. Então, toda aquela movimentação que se tem, rotina nos países, de sair e fazer testagem fora das unidades de saúde, foram canceladas. Nas unidades de saúde, não sei se você lembra, mas no começo da pandemia, as unidades fecharam. Fecharam, sim. Fecharam. Eu me lembro que na Fundação de Medicina Tropical ficou só dispensando medicamento para quem chegava até lá. Então, teve um impacto não só na testagem, como também com relação ao cuidado. Ao tratamento em si. Ao tratamento. As pessoas não saíam de casa, então também não iam até a unidade de saúde para buscar seu medicamento. Mas com relação à testagem, você imagina que muitas pessoas que seriam positivas se fossem testadas, não foram, portanto, não sabiam do seu status sorológico e continuaram, na verdade, disseminando porque não estavam conscientes do seu status. Então, a redução da testagem ela é super importante. Por isso se tomou algumas medidas que eu espero que continuem. Por exemplo, com a Covid, teve alguns benefícios. No Brasil, o reconhecimento da teleconsulta. Sim, é um grande avanço. É um grande avanço. Mas porque era um tabu, né? Eu não vou ser atendida... Hoje a gente avançou muito em relação à tecnologia. Com relação a isso. O outro avanço é em pacientes estáveis de HIV, ou seja, aquela pessoa que está indetectável e que você sabe que ela toma corretamente a medicação. De você dispensar a medicação para 6 meses. Isso foi um avanço que a Covid nos deu. Sim. Porque é uma forma de desafogar os serviços, o sistema e, ao mesmo tempo, é um benefício para a pessoa que não vai precisar gastar
em ônibus, Uber, não sei o quê, transporte. Para toda a sua vida para ir lá. Medicação. Isso diminui a taxa de abandono também. Exatamente, exatamente. Então, teve alguns avanços, mas uma repercussão muito grande, porque também aumentou a mortalidade durante o período da Covid. Infelizmente. Mas a Covid, eu acho que com as vacinas, elas podem estar dando alguma luz para as novas vacinas de HIV. Eu acho que isso, sim, é um dado também que a gente precisa citar como futuros benefícios da Covid. Mas a Covid foi muito impactante. Foi muito impactante, de fato. Agora eu que respiro profundamente. Sobreviventes, né, a esse processo. Nós somos sobreviventes. Doutora, a senhora foi condecorada no dia 12 de junho pelo presidente Lula da Silva com a Ordem Nacional do Mérito Científico, né, a maior patente dentro do âmbito científico. Qual é o seu sentimento em relação a receber esse prêmio? O dia foi memorável. Sim. Estar perto do Lula é uma energia e ele irradia a empatia com as pessoas, né? Então, assim, foi como eu disse no meu discurso lá, foi um reencontro. Foi um reencontro com a medalha, porque ela tinha nos sido sonegada em 2021. Infelizmente. Essa medalha, as pessoas que são condecoradas, elas são escolhidas num evento, numa escolha tripartite entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ABC e a SBPC, que são as sociedades em prol da ciência, e nós tínhamos sido listados em 2021, Marco Lacerda e eu. Foi publicado em Diário Oficial, e isso durou só 2 dias, porque 48 horas depois nós fomos retirados da lista. Então, foi um reencontro com os nossos pares, porque eles tiveram uma atitude extremamente nobre de recusar a premiação às outras pessoas que estavam na lista. Então, eles estavam lá também para receber novamente a sua medalha, mas eu diria que valeu a pena a espera. Sim. Porque nesse dia memorável, onde se comemorou a volta da ciência, houve um reconhecimento muito grande, não só do presidente Lula, mas da ministra de Ciência e Tecnologia, e foi um dia que foi muito bem aceito por todos os ministérios e por toda a sociedade. A Fiocruz também. Dia de vitória, né? O dia de vitória. Semana passada, a Fiocruz também, no Rio de Janeiro, nos homenageou por esse feito, porque, além do Marcos e eu, tinha outros 3 pesquisadores da Fiocruz que também estavam nessa lista, né, nos outros anos, porque eles aproveitaram em junho e fizeram uma cerimônia só e atualizaram, vamos assim dizer, os anos que se deixou de condecorar os profissionais que trabalham na ciência. A recusa, provavelmente, do presidente em aceitar, eu vou falar por mim, não posso falar pelo Marcos, o meu nome, possivelmente é porque eu represento a profissional que lida com o que eu chamo de pesquisação. Ou seja, a minha vida na pesquisa foi muito voltada para populações vulneráveis, mas, para além disso, trazendo de volta ao sistema de saúde, ao Ministério da Saúde, políticas que pudessem tornar essas desigualdades menores e, principalmente, né, a incorporação dessas pessoas na nossa sociedade. E, por fazer isso durante uma trajetória de mais de 40 anos, possivelmente isso não combinava muito com o que o antigo governo pensava sobre essas populações.
O meu grande temor, e aí cabe bastante a gente ressaltar isso, a estrutura do programa de HIV do Ministério da Saúde, porque o meu grande temor à época era que ele parasse a compra dos medicamentos. Sim. Porque os medicamentos para HIV são caros, né? É um programa, mas tem, assim, se a gente coloca custo-benefício, é melhor comprar medicamento do que deixar as pessoas adoecerem e o custo que isso daria Sim. na questão hospitalar. Isso falando sob o ponto de vista de custo, que eu não gosto muito, mas Sim, assim... é uma realidade. É uma realidade. Mas, sob o ponto de vista individual, é um horror deixar uma pessoa sem tratamento. Então, o fato de que o programa foi estruturado e tornado lei, no Brasil é lei, que o governo tem que comprar medicamento para HIV e distribuir de forma gratuita para a população. Talvez nós sejamos o único país do mundo que tenha uma lei que consegue amparar essa decisão e dar o suporte. E quando a gente implementou o dolutegravir, essa lei foi utilizada para isso, né? E eu acho que no governo passado não teve nenhum impacto na compra da medicação, porque hoje isso é um custo de mais de R$1 bilhão ano, porque existia essa lei. Então, estamos de volta. Eu acho que o próximo passo... eu, depois de 4 anos, voltei a Brasília, né? 4 anos sem pisar no solo de Brasília, e eu acho que vão voltar as comissões e as interlocuções novamente com todas as ONGs brasileiras, num outro olhar, exatamente. Doutora, o que a senhora acha assim, em relação assim, a toda a sua atuação como mulher frente a todas essas políticas públicas? Por que é necessário ter mais mulheres em relação a tudo isso, tanto a questão política, quanto a questão da saúde pública, tanto a questão da saúde em si? Eu venho de uma geração onde, na ciência, nós não éramos a maioria, né? Mas hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que, por exemplo, na Fiocruz Amazônia, as mulheres já são a maioria como colaboradoras. Então, e a Fiocruz, como um todo, em todas as suas unidades, tem programas Mulheres e Meninas na Ciência, que é um programa belíssimo, que estimula, desde a tenra idade das meninas, as vantagens delas terem esse acesso à ciência e o encantamento que isso dá e o sentido para a vida delas que isso pode dar. Eu tive uma experiência muito interessante com a FAPEAM, o nosso Fundo de Amparo à Pesquisa no Amazonas, que é uma instituição valorosa aqui para o Estado, muito séria, né? Muito séria, que apoia muito os cursos de pós-graduação e é um parceiro incrível da Fiocruz Amazônia. Mas a experiência foi bem interessante, que era pesquisadores para ir nas escolas e conversar com as meninas. Os alunos. E um exemplo que eu dava, que é uma reflexão, é que no Brasil talvez seja o único país que a gente consegue ter uma educação completa, pública, sem gastar nenhum centavo. E eu dizia que eu sou um exemplo disso, porque eu estudei no Princesa Isabel, não sei nem se tu conhece. Conheço. O IEA, conheço. Depois a UFAM, e depois a própria Fiocruz. Então, toda a minha caminhada como médica, residência, tudo foi em instituições públicas, onde os meus pais não gastaram nenhum centavo para que eu tivesse essa formação. Então, eu acho que isso é um bom exemplo a ser dado para as meninas que hoje estão iniciando a sua trajetória escolar, que elas podem, sim, almejar ser um dia doutoras, cientistas, principalmente em saúde pública, que a gente precisa muito. Mulher tem mais sensibilidade, eu diria. Mulher é mais
Tem homem aqui na sala, mas vou fazer a minha defesa. Por favor. Mais determinada, e eu acho que a gente está falando aqui de igualdade. Sim. Igualdade de gênero, ela tem que estar presente em todos os momentos. Ontem eu tive uma reunião e eu gosto muito de observar, né? As pessoas, eu estava junto com uma pessoa do sexo masculino, numa reunião, que ele é vice de gestão, a pessoa se dirigia, era um homem, se dirigia a ele e não a mim. O olhar. Então, assim, existe toda Isso é tão marcante, sabe? Para as mulheres. Para as mulheres, isso é muito marcante. A senhora está falando de uma reunião de gestão, a senhora já estava ali como gestora. Exato. A senhora imagine em outras reuniões onde, de fato, não é o mesmo tratamento. É totalmente diferente. Não escutam. Não escutam. Teve uma vez no Ministério da Saúde que eu dei uma pancada na mesa, porque estavam todos eram homens, eu a única mulher, e eles não escutavam o que eu queria dizer. Nós estávamos na antessala do ministro e eles não escutaram. E aí eu bati na mesa e disse, vocês querem me escutar? Porque eu sei porque o ministro está nos chamando. É por conta disso, disso e disso. Aí ficou todo mundo assim. Então a senhora fala. Eu disse, claro, fui eu que solicitei, eu vou falar sim. Então, é isso, né? Sim. Eles não conseguem nem te olhar como mulher que esteja numa posição... À frente de um cargo de gestão. Exatamente. Ou à frente de qualquer outro projeto. A gente tem o mesmo sofrimento. Só muda a instância dele. É só para citar algumas coisas, né? Porque tem mais. Mas eu acredito, a senhora pegou agora no ponto importante, que esse empoderamento feminino, em relação a você crescer e você ser uma doutora, você ser uma mestre, ela vai diminuindo esses tratamentos, sabe? Você vai criando ali o seu próprio perfil, sua própria estrutura, ao ponto da pessoa lhe respeitar pela sua história. Mas esses enfrentamentos, eles acontecem em todo lugar, em todas as instâncias. Infelizmente, né, doutora? Infelizmente. Infelizmente, é isso mesmo. Dentro da ciência, fora esse desafio de ter que enfrentar esse povinho que trata dessa forma, qual foi o outro desafio assim, que a senhora teve? Que você falou, nossa, desse eu lembro até hoje, marcou minha trajetória. Assim, você sabe que viver e fazer pesquisa no Amazonas ou tentar que a tua voz seja ouvida no restante do país é muito difícil, né? Existe um preconceito. Parece até que aqui no Amazonas a gente não trabalha e não faz ciência. E tem também uma situação internacional, né? Eu me lembro, no começo da minha carreira, eu fui fazer um curso do CDC na cidade do Alabama, de IST. E aí eu entrei na sala, tinham já uns 20 e poucos estudantes. Quando eu entrei, uma pessoa olhou para mim e disse, é você que veio do Amazonas? Eu não sei o que as pessoas esperavam, né? Então, assim... o estigma do local, né? É o estigma do local. Ainda tem perguntas esdrúxulas, como você vê onça andando na rua? Então, assim... existe... ou as pessoas com perfil indígena, né? Pensei que você ia ter um olho dessa forma, um cabelo dessa forma. Infelizmente. Infelizmente, ser do Amazonas, e a gente tem que cada vez mais se impor. E principalmente agora, eu tenho na minha fala sempre valorizado a questão do protagonismo local nosso, dos amazonenses, porque o olhar global está sobre o Amazonas. E nós não podemos deixar novamente, né, que outras pessoas venham e se apropiem do nosso discurso, quando nós temos, sim, capacidade para fazermos esse diagnóstico e ver as melhores reivindicações adequadas sob o ponto de vista não só cultural, mas da real necessidade da nossa gente. De fato, de fato. Doutora, então a senhora acha que o desafio é o estigma que nós temos aqui da nossa região? Sim. É o principal. Muito.
Então, de vez em quando, a senhora enfrenta esse desafio Toda hora. De vencer o estigma toda da hora, nossa região. Toda hora. Mas aí agora já estou meia carimbada, né? Já tenho a propriedade. Porque uma coisa que eu acho que é importante no que você falou é que, com a formação e com a experiência, você acaba sendo reconhecida no seu discurso, né? Você vê, às vezes, a surpresa das pessoas. Essa mulher falando isso? Ou essa mulher que veio do Amazonas falando assim? Você observa no olhar, na postura das pessoas, essa surpresa. Eu acho que a gente tem que ser mais exposto a isso, mas com uma formação adequada. Eu acho que no que a gente está fazendo. Esse é o papel das instituições locais também, que incluem a Fiocruz Amazônia. É de formar cada vez mais mestres e doutores nas áreas que são necessárias aqui no nosso estado. E assim, eu acredito que a gente tem muita qualidade no que a gente faz, né, doutora? Não tem muito o que Você fugir. que é aluna de doutorado, você tem que falar dessa qualidade. A senhora tocou num ponto importante da sua formação, que foi toda pública, né? Tanto a parte de ensino médio, quanto a sua universidade. E eu também tive toda uma formação dessa forma, sabe? Tanto escola pública. Eu não fui necessariamente aluna da universidade do estado nem federal, mas eu fui aluna ProUni, que o governo me dava o acesso, uma bolsa 100%, fazia prova, tinha ali uma pontuação, ele me dava acesso. Então, toda a minha universidade ela foi paga pelo governo. E eu sempre falo isso para os meus alunos, olha, toda a minha formação, minha graduação foi o governo que custeou. Mestrado, idem, doutorado, idem. Então, bolsa. Com bolsa. Tu sabes que isso é inédito, né? Se tu procurares em outros países, não existe. Eu que pago. Não existem bolsas para você cursar mestrado e doutorado. Sim, eu que pago. Eu tenho até colegas assim que pelo fato de não terem tempo de dedicação, né, exclusiva, que pagam um mestrado fora para poder ter ali aquela certificação. Mas isso o nosso governo oferece e com muita qualidade. Assim, eu não tenho o que dizer, só tenho elogios, é muita qualidade. Todo o suporte que é oferecido às pessoas aqui do nosso estado tem muita qualidade. Não tem por que a gente ir para outro local, não tem por que a gente correr atrás de outras agências, se o nosso estado oferece isso com muita qualidade. Eu acredito que é a busca pessoal, né? Eu quero ser aquilo, eu posso ser aquilo. E hoje a doutora Adélia está mostrando isso de uma forma muito clara, né? Chegou em instâncias e em níveis superiores ao ponto de pessoas falarem assim, veio lá do Amazonas, vim lá do Amazonas. Toda a minha formação foi do Amazonas e eu tenho propriedade de falar isso. Eu costumo sempre me apresentar, assim, é um exemplo do meu pai. O meu pai veio da Europa, fugido do nazismo, e quando ele estava aqui, a primeira coisa que ele dizia para as pessoas, sou judeu, Hans Willy Schwartz. Eu incorporo isso dizendo, sou do Amazonas e sou judia. Como é que cientistas mulheres podem inspirar futuras pesquisadoras? É assim, ser role model, ser exemplo para as pessoas é um pouquinho complicado, porque as pessoas têm que idealizar que você não pode falhar, você tem que ser ética, você tem perfeita. Não, mas é perfeita sob o ponto de vista não de você falar da sua perfeição, mas a sua trajetória de vida profissional não é que tenha que ser perfeita, ela tem que seguir uns ritos adequados para você poder ser esse modelo tão esperado, né? Então, questões, por exemplo, quando você está sendo muito tendo uma visibilidade muito grande, as pessoas sempre procuram ver na sua vida se existe alguma coisa para poder lhe diminuir de alguma forma, né? Então, isso no Brasil eu acho terrível, né? E nós temos grandes modelos, né? Mulheres, Dalcomo, a própria Nízia, a ministra da Saúde, Marina, Tebet,
são pessoas que você acredita que elas são modelos a serem seguidos. Eu estou falando delas porque elas, além de estarem hoje num cargo político, elas têm uma carreira por trás disso, né? Cada vez mais é importante que essas mulheres ocupem cargos de direção, porque aí você começa a quebrar todos esses problemas, esses estigmas que a gente já conversou aqui. É duro no começo? Mas assim, quanto mais mulheres ocuparem esses cargos, menos essa visão distorcida do papel da mulher você vai ter. Então, eu vejo que é um processo, né, que ainda nós não chegamos assim, onde numa nós situação... queremos estar. De fato, é uma caminhada, né? Agora, em relação ainda falando de mulheres em âmbitos políticos, a sua trajetória foi marcada por gestão. Para mim, gestão, vou falar de forma muito pessoal, é algo muito difícil. Você gerir processos e pessoas, porque a sua decisão ela vai ter um reflexo em várias instâncias, né? E dentro da sua gestão como um todo, qual que foi o maior aprendizado? Assim, quando me formei, eu pensei que ter uma mesa ginecológica dentro do serviço público, eu ia me satisfazer e ia mudar a vida das mulheres, porque eu sou ginecologista de formação. Sim. Mas não era o suficiente, né? Eu precisava fazer com que mais pessoas pudessem ser beneficiadas com essa situação. E aí eu virei logo chefe do serviço, depois diretora do Alfredo da Mata, e assim sucessivamente. Fiz um concurso para a ONU e fui para Brasília. Então, assim, o que eu vejo é que esse papel de gestão, você muda a vida das pessoas. E a cobertura dessas mudanças, elas são maiores de acordo com o grau de gestão que você faz. Quando eu estou atendendo uma mulher, eu estou trazendo de forma individual. De uma forma individual. Quando eu gerencio um serviço, eu posso estar beneficiando mais e atingindo uma comunidade. Quando eu vou para um cargo federal, você está impactando o país. Então, é disso que sempre me moveu estar na gestão. Maravilha. Agora, o desafio é grande, principalmente na questão de gestão de pessoas. Sim. Né? Mas, de novo, eu acho que as relações elas têm que ser de respeito, democráticas, e todas as gestões que já fiz até aqui teve a característica de serem participativas. Eu não tenho nunca a palavra final, Sim. Porque eu acho que essa escuta ela faz com que a tua decisão seja muito melhor do que se você fizesse ela de forma como se fosse uma imposição individual. Aí agora a senhora está há 2 anos com a gestão do ILMD Fiocruz aqui Isso. de Manaus, Amazonas. Qual que foi assim, o seu principal avanço dentro dessa gestão? O que a senhora fala? Menina dos olhos. Tá rindo. É uma gestão boa. Não, assim, quando eu cheguei, eu me deparei com um grande desafio, que era aumentar a captação de recursos. Sim. E eu fiz isso numa forma bastante abrangente, né? Até porque eu tinha uma trajetória antes de chegar na Fiocruz Amazônia, uma trajetória com uma rede bastante intensa, internacional e nacional também. Então, a estruturação da captação de recurso na Fiocruz Amazônia foi, assim, eu acho que é o mais marcante. Porque hoje, nós estamos agora na metade do ano, nós já captamos esse ano mais do que o próprio orçamento Olha que maravilha. da unidade. E isso se dá de várias formas, por emendas parlamentares,
mas também pelas relações com algumas instituições internacionais. Então, nós tivemos projeto com a USAID, com o CDC, nós temos um nível de internacionalização da Fiocruz Amazônia que avançou muito, com várias universidades internacionais. Então, eu acho que foi esse o grande mote da minha gestão, o que ela conseguiu aportar, né, De recursos. de recursos e também criando esses outros vínculos com outras universidades de ensino e pesquisas internacionais. Maravilha. Aí reforça o que a gente já falou a respeito da qualidade que nós temos aqui. Para a gente ter um credenciamento ou uma certificação internacional, nós precisamos ser muito bons, né? Exato. Isso reforça a qualidade que a Fiocruz tem como um todo. Dentro dessa sua trajetória, qual foi algo que a senhora fez, que a senhora falou, nossa, essa foi a realização da minha vida? Pode ser pessoal, não precisa ser só científico. Isso aqui marcou a vida da doutora Adélie. O que sempre marca são os filhos, né? Sim. Eu costumo dizer que eu sou uma revolucionária, porque eu só tive um marido até hoje, isso é ser revolucionária. Tive mais de um filho, tenho 3 filhos, 5 netos. E assim, casei com um gringo, que é uma coisa boa, porque ele me permitiu voar quanto que eu queria. Outra mentalidade, né? Que não é muito... Foi um acordo, né? Eu disse, olha, tu nunca vais boicotar a minha vida profissional. Porque você imagina que eu viajo muito, Sim. né? Então, isso é muito desde o início da minha carreira. Então, assim, eu acho que é marcante é que você transmite para os teus filhos na educação. Não é o que você diz e o que você manda eles fazerem. É a tua forma de atuar. É a tua forma de ver o mundo, é a tua forma de como você faz as coisas acontecerem. E você vê o produto disso. São 3 pessoas extremamente produtivas. Maravilha. Né? Então, assim, a minha filha conseguiu verbalizar. Ela vive nos Estados Unidos e ela fez a aula, tipo a aula inaugural da Universidade de San Diego para quase 10 mil pessoas. E ela conta uma história que é o que marcou ela. Né? Então, ela dizia que ela sempre foi muito intrigada por mim, porque ela me perguntava por que eu era tão envolvida em trabalhar com HIV e com prevenção e com IST, ganhando tão pouco, porque eu era funcionária do Estado, médica do Estado. E aí eu dei uma resposta a ela com relação ao pertencimento de ser de uma comunidade e do que a gente, como ser vivente nessa comunidade, pode estar contribuindo, retornando para essa mesma comunidade. E aí ela faz uma comparação com os trabalhos que ela desenvolve e ela termina a fala dela dizendo que a mãe tinha razão. Então, eu acho que esse é o grande exemplo que eu quero te dar, que é a criação dos próprios filhos. São a né? maior realização. São. Quando a gente fala de sucesso, a gente vem logo à nossa mente a questão do sucesso profissional. Mas eu também tenho de forma muito pessoal que o sucesso é uma tríade, né? Você tem que estar bem consigo, você tem que estar bem com a sua família, você tem que estar bem no seu âmbito profissional para você ter sucesso, né? Acho que sucesso é o enquadramento, o equilíbrio desses três, que é muito difícil, muito. Né? Você ter, a senhora falou agora de uma vida corrida, a vida corrida ela requer muito da gente de forma muito pessoal, e a mente feminina ela tá toda hora ali trabalhando. Tenho certeza que a senhora já lembrou lá da sua casa o que tinha que fazer, o que tinha que comprar, ir no supermercado, já tem a reunião depois e tem que responder pro fulano. A nossa mente está nesse constante processo. E eu fico muito feliz do seu sucesso ser a sua família. Eu também vejo dessa forma, que o meu sucesso é a minha família. E a senhora traz isso de uma forma maravilhosa, viu? Ter uma família assim bem estruturada é para poucos. Qual é a mensagem que a senhora deixa para as nossas profissionais de saúde, dentro tanto da nossa área assistencial quanto para a área da pesquisa? Eu acho que é estudar,
basear todos os seus atos em evidências científicas, ser éticos. E eu digo sempre que tem que ter se a gente quer crescer profissionalmente, tem que ter um esforço extra. Ciência não é uma coisa que se faz em horário comercial. Ela precisa de uma certa dedicação que pode incluir trabalhar os sábados e domingos e algumas noites adentro. Então, é um pouco isso, né? Assim, é uma opção, obviamente, mas as pessoas que desejam galgar esse tipo de plus na profissão, porque você pode ser uma médica que vai atender no seu público, vai lá no seu consultório e chega em casa e esquece, né, que tenha mais alguma coisa. Quando você lida com pesquisa, não para em absoluto. É o pensamento curioso, né? Você tem que se policiar para sair do computador, porque senão ele te absorve o tempo inteiro e altas horas da madrugada. Mas, assim, é uma opção das pessoas, né? A gente tem que respeitar as opções. É óbvio que é fundamental que também tenham pessoas que se dediquem apenas ao atendimento. É fundamental que exista isso, né? Mas que esse atendimento seja baseado em evidências científicas é fundamental. Então, a formação ela nunca deve parar. Jamais. Sim. Bom, eu estou aqui vislumbrada com a nossa conversa. Novamente lhe agradeço a senhora ter aceito o convite. Passou-se 1 hora aqui e eu nem senti de tão prazerosa que foi a nossa conversa. Raí, já saio com grandes aprendizados, principalmente da questão da mulher dentro da ciência e de quanto ela pode conquistar, de quanto ela pode estar à frente de cargos ou estar à frente de pessoas. E a senhora trouxe algo que também marcou muito hoje a conversa, marcou aqui a minha cabecinha, que eu posso mudar a vida das pessoas, dependendo de onde eu estiver, seja numa pequena comunidade ou seja à frente de um cargo de liderança ou de gestão que alcance um nível de pessoas, uma quantidade de pessoas. Dá tempo para eu contar uma historinha? Qual a senhora quiser. É que eu contei essa história, até concorri agora em Chicago, não ganhei, que eles disseram, conte uma história no seu atendimento de IST que tenha marcado. Então, tem uma história que eu cheguei no cabeleireiro e o cabeleireiro não estava, e aí me ofereceram uma outra pessoa para cortar meu cabelo. E eu sento lá na cadeira e vem a pessoa e me diz assim, boa tarde, doutora Adélia. Eu olho e disse, você me conhece? Aí ela disse, eu estou aqui por conta da senhora. Eu disse, mas eu não sei nada de cabeleireiro. E aí ela relata um atendimento que eu fiz, por ela ter sido um contato de uma pessoa com IST, e por isso ela buscou o Alfredo da Mata. E na consulta, eu não sei o que foi que eu disse, mas houve um relato dela da relação abusiva que ela tinha. Eu não sei o insight que ela teve durante a consulta, que ela resolveu deixar essa relação tóxica, mudar de vida, estudar, e hoje ela estava cortando meu cabelo. Como a senhora marcou a vida dela e nem percebeu, pois né? Não é? E nem percebeu. Doutora, muito obrigada, viu, de verdade, por toda a sua colaboração, a sua empatia. Muito obrigada por a senhora fazer ciência com muita qualidade. Eu agradeço, acho que em nome de todas as mulheres e de toda a comunidade científica, por a senhora ser tão importante, a sua figura é tão importante no nosso meio. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.